galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalby com vocês para mais uma aula. Essa aula de hoje, alguns alunos já haviam me pedido antes, mas como eu tenho tudo estruturadozinho nas minhas aulas, então demorou um pouquinho para chegar essa aula, tá? Mas finalmente chegou, então vamos aí tirar essas dúvidas de alguns alunos com relação ao tema de hoje, ok? Vamos lá? Olha só, like versus as, tá? Vamos entender de uma vez por todas como é que se usa like e como é que se usa as, ok? Vamos lá? Olha só, like, o que significa like? Aqui eu não estou falando do verbo like não, o verbo é outra coisa, tá? O like significa igual a, o mesmo que. Igual a, o mesmo que, tá? E o as significa no papel de, fazendo o papel de, ou então fazendo a função de, tá? Então tem uma diferença entre os dois. Vamos entender essa diferença hoje, ok? Vamos lá. Vamos a um exemplo aqui, 3 exemplos com like, para ficar bem claro. Olha só. Davi speaks English like a native speaker. Davi speaks English like a native speaker. Ou seja, Davi fala inglês como um falante nativo, tá? Esse como está querendo dizer o quê? Igual a. Então, eu estou dizendo que o Davi fala inglês igual a um nativo. Entendeu? Então, nesse caso, eu uso like porque eu quero que o significado seja igual a. Ele fala igual a um nativo. Tá bom? Vamos para o exemplo number 2 aqui. David looks like Dennis. David looks like Dennis. Então aqui eu estou dizendo que o David é igual, o mesmo que o Dennis. Ou seja, eles são parecidos. Então David looks like Dennis. Ou seja, o David é igual ou parece com o Dennis. Então, no sentido de ser igual. Um ser igual ao outro. Tá? O exemplo 3 aqui. Like your teacher, I also think you should study harder. Like your teacher, I also think you should study harder. Então, aqui no caso, olha, o like também vai ser igual a ou mesmo que. Por quê? Eu estou dizendo aqui, ó, igual ao seu professor, ou seja, o professor dele já tem sua opinião. Então, eu quero dizer que igual ao professor, eu tenho a mesma opinião, tá? Igual ao seu professor, eu também acho que você deveria estudar mais. Então, eu tenho a mesma opinião que o professor, então eu estou dizendo que igual a ele, igual ao seu professor. Tá bom? Beleza? Tá claro? Muito bem. Vamos agora aos exemplos com as. Ok? Vamos lá? Ok, galera. Então agora vamos aos exemplos com as. Ok? Então, olha só, number 1. I work as an English teacher. I work as an English teacher. Isso quer dizer o quê? Eu trabalho, olha só, as, no papel de, na função de. Então, eu trabalho na função de professor de inglês. Tá? Então, aqui, eu não posso usar o like. Eu tenho que usar o as porque eu realmente estou na função. Eu sou professor, então, eu trabalho como professor de inglês. Eu trabalho no papel de professor de inglês. Eu trabalho na função de professor de inglês. Ok? Number 2. As I said, it started snowing. As I said, it started snowing. Então, como eu disse, começou a nevar. Ou seja, eu havia dito, eu olhei para o tempo e falei assim, vai nevar daqui a pouco. Está muito frio, está fechando o tempo, vai nevar. E nevou. Então, eu acertei na minha previsão. Então eu digo as I said, porque esse as, no papel de, na função de, ou seja, eu chutei e acertei. Então, na função de chutar e acertar, eu me dei bem. Tá? Então, as I said. Então, da forma que eu disse, aconteceu. Do jeito que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Então,
Do jeito que eu disse, começou a chover, tá? Então, as I said, da forma que eu falei, começou a nevar. Ok? Chover não, nevar. Tá? Ok, e a terceira, number 3, olha só a diferença da outra frase que eu coloquei com like. Na outra eu coloquei like, aqui estou usando o S para vocês verem a diferença. As your teacher, olha a diferença. As your teacher. O outro é no like, certo? Aqui, as, eu estou dizendo o quê? Como seu professor, no papel de, na função de. Então, ou seja, eu sou o seu professor. As your teacher. Eu sou o seu professor, tá? Então, as your teacher, como seu professor, I warn you to study harder. As your teacher, I warn you to study harder. Quer dizer o quê? Na função de professor, no papel de professor, eu warn é um conselho, é uma advertência, tá? Eu estou advertindo você, estou chamando sua atenção, tá? Porque a coisa está feia. Então, I warn you. Eu estou advertindo você, estou chamando sua atenção para que você estude mais. Ou seja, é uma situação em que o aluno está com notas muito baixas e provavelmente vai reprovar. Então eu falo, olha, as your teacher, uma vez que eu sou seu professor, eu sei como é que você está, I warn you to study harder. Então, eu te aconselho, tá, a realmente estudar mais, muito mais. Warn é um conselho? É um conselho tipo um aviso, uma coisa que é séria, tá? Realmente para chamar atenção mesmo, não é só um conselho, é uma advertência mesmo, é uma coisa séria, tá? Muito bem, para concluir então, eu tenho aqui agora duas frases. I work like a horse, I work as a horse. Qual das duas frases, qual delas está correta? Me digam aí, a primeira ou a segunda? Pausem o vídeo e tente responder essa pergunta. Qual das duas frases está certa? Ok? Pausa aí. Ok. Vamos lá agora na resposta. I work like a horse. Está certa? Está certa. Qual é a mensagem que ele está passando com essa frase usando like? Eu trabalho como um cavalo. Ou seja, como, em que sentido? Igual a, o mesmo que. Por quê? Ele entende que o cavalo trabalha muito. Você coloca uma carroça para o cavalo puxar, ele puxa matéria de construção, ele puxa lixo, ele puxa um monte de coisa, né? Mudanças, um monte de coisa que eles usam. No Brasil mesmo é usado carroça para carregar um monte de coisa. Então, o cavalo ele trabalha muito o dia todo ali, sol a sol, né? Muito bem. Então, a pessoa que escreveu essa frase, I work like a horse, quer dizer o quê? Que ele trabalha igual a um cavalo, ou seja, ele trabalha muito, trabalha o dia todo, um trabalho intenso. Então, essa frase está certa gramaticalmente? Está. Só que passa esse sentido. Eu trabalho como um cavalo, eu trabalho muito. Ok? Vamos agora para a segunda frase. I work as a horse. Essa frase está correta? O que vocês acham? A frase está correta também. Tá? Gramaticalmente está certo. Eu posso usar o S? Posso. Agora, o que muda aqui é a mensagem. I work as a horse. Qual é a mensagem que está passando aqui? Que ele trabalha, por exemplo, não tem essas empresas que fazem festa de aniversário para criança e tal, e as pessoas se vestem de palhaço, se vestem disso e aquilo, então esse aqui se vestiu de cavalo. Então ele vai animar uma festa, entendeu? Se vestiu de cavalo e vai animar uma festa. Então, I work as a horse. Então, ele vai trabalhar naquela festa as a horse. Então, é como um cavalo. Então, nesse sentido aqui, no papel de cavalo, na função de cavalo, tá? Então, essa é a diferença entre o like e o as. Ok, galera? Bom, eu espero que, depois dessa aula, vocês não tenham mais dúvida com relação ao uso de like e as. Ok? Se não conseguiram entender, assistam de novo, tá? Assistam 2, 3 vezes até entender direitinho, copiem as frases, leiam, ouçam bem, repitam comigo, tá bom? Para que aprendam direitinho, tá? Muito bem, então, galera. Então, se gostaram do vídeo, eu espero que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhe o vídeo. Tem muita gente com essas mesmas dúvidas. Não são só vocês, não é só uma pessoa ou só 2 pessoas.
São várias pessoas que têm dúvidas no inglês, né? Então compartilhe o vídeo, tá bom? E também não esqueçam, caso vocês queiram me seguir no Instagram, my Instagram is Teacher Dalmy, ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow. Bye.